Eu sou o Carlos Henrique, tenho 42 anos e sou coveiro há mais de 10 anos. Trabalho no cemitério da cidade, aquele mesmo onde o silêncio é absoluto e o cheiro da terra fresca nunca sai do ar. Sempre fui uma pessoa de poucos amigos, preferindo o trabalho solitário de cuidar dos túmulos e fazer as sepulturas durante a madrugada. No início, a solidão me incomodava um pouco, mas, com o tempo, eu aprendi a lidar com ela. No entanto, algo começou a acontecer há cerca de 2 meses, e eu não consigo mais explicar. Minha rotina no cemitério era simples. Eu chegava ao trabalho logo após o último horário de visitação, quando o sol já tinha se posto e a cidade estava tranquila. O cemitério é afastado da cidade, o que o torna ainda mais isolado. A luz das lâmpadas amarelas e fracas dava aquele ar de abandono, e eu, com minha pá e meu carrinho de ferramentas, começava meu trabalho. Os túmulos que precisavam ser fechados estavam sempre bem marcados, e eu fazia o meu serviço de forma meticulosa. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Eu percebi que, sempre que fechava um túmulo, no dia seguinte, ao chegar para iniciar outro trabalho, algum túmulo estava aberto novamente. Não havia sinais de vandalismo, pois o solo estava intocado. Não havia marcas de pés ou de outras pessoas, e nenhuma escavação havia sido feita para que o túmulo fosse reaberto. Era como se, de alguma forma, os túmulos se reabrissem sozinhos. No início, achei que poderia ser algum erro meu, alguma falha que passava despercebida. Eu revisava as marcações, conferia se estava no lugar certo, e mesmo assim, os túmulos continuavam a aparecer como se tivessem sido abertos. Eu cheguei até a pensar que talvez algum outro coveiro estivesse brincando comigo, mas não havia ninguém mais ali à noite. Eu era o único a trabalhar nesse horário, como sempre. Certa noite, o problema se intensificou. Eu terminei de fechar um túmulo mais uma vez e decidi dar uma olhada ao redor do cemitério para ver se algo estranho estava acontecendo. O lugar estava completamente silencioso, com exceção do vento que batia nas árvores e das folhas secas que se moviam pelo chão. As lápides eram antigas, algumas já com rachaduras, outras cobertas pela vegetação, mas nada que me deixasse desconfortável. Eu estava acostumado com o ambiente. Quando voltei ao local onde havia fechado o túmulo, algo me chamou a atenção. O solo estava remexido de novo. O túmulo estava novamente aberto. A tampa da sepultura estava ao lado, jogada de qualquer jeito. Eu me abaixei e examinei a situação. Não fazia sentido. Eu tinha feito tudo corretamente. Havia colocado a tampa no lugar e, de manhã, a sepultura estava intacta. Mas agora ali estava, com o trabalho desfeito. Foi então que a frustração tomou conta de mim. Não sabia o que pensar. Aquelas cenas começaram a se repetir, dia após dia. Eu fechava os túmulos e, no dia seguinte, encontrava-os abertos. No começo, eu só achava que o trabalho estava sendo desfeito por alguém. Mas logo comecei a perceber que ninguém mais além de mim estava no cemitério àquela hora da noite. Fui até o vigilante, um homem idoso que trabalha no portão durante a noite, e perguntei se ele tinha notado algo de estranho. Ele me olhou com um sorriso desdenhoso e me disse que nada de anormal acontecia por ali. Apenas o silêncio da noite e o som distante da cidade. Então, pensei que talvez fosse apenas coisa da minha cabeça. Eu estava começando a me cobrar demais. Entretanto, os acontecimentos continuaram. Durante algumas noites, fiquei observando as sepulturas ao longe, esperando ver algo que me desse uma explicação plausível. Nada. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Nenhuma pista. Foi aí que comecei a pensar que algo mais profundo estava acontecendo. Certa noite, depois de fechar um túmulo, eu resolvi ficar escondido, observando de longe. Fiquei atrás de uma lápide, perto de onde havia feito o último sepultamento, e passei horas ali, imerso na escuridão. O silêncio era absoluto, como sempre.
até que ouvi o som de algo rasgando o solo. Fiquei imóvel, tentando identificar de onde vinha o barulho. O som era inconfundível, como se algo estivesse sendo escavado de dentro da terra. Com o coração batendo forte no peito, me aproximei lentamente, sem fazer barulho. Foi quando vi o que eu temia. O túmulo que eu havia fechado estava, mais uma vez, aberto. Mas, desta vez, não havia nenhuma explicação lógica. Não havia movimento, nem alguém ali para causar o distúrbio. Era como se o túmulo estivesse se abrindo por conta própria, como se a terra tivesse vida própria. Não sabia o que fazer. A sensação de impotência me consumiu. Eu estava sozinho, e aquilo não parecia ter explicação. Cada vez mais, eu via os túmulos reabertos, como se algo estivesse me desafiando. Mas eu não sabia o que ou quem. Por semanas, o cemitério virou um lugar onde meu trabalho nunca se acabava. Eu sentia como se estivesse em uma luta constante contra o tempo, tentando manter o lugar em ordem, mas vendo tudo se desfazer diante dos meus olhos. Eu comecei a perder a confiança em mim mesmo. Não conseguia mais entender o que estava acontecendo. No entanto, o pior aconteceu em uma das minhas últimas noites de trabalho. Quando cheguei ao cemitério, encontrei um novo túmulo aberto. Mas, desta vez, a terra ao redor estava remexida de forma mais agressiva, como se algo estivesse tentando sair de dentro da sepultura. O ar estava mais denso, e eu senti uma pressão no peito, como se algo estivesse me observando. Eu resolvi agir e fechar o túmulo de uma vez por todas. Peguei minha pá e comecei a juntar a terra novamente, tentando tapar o buraco com o máximo de cuidado. Mas, à medida que fazia isso, percebi algo curioso. As folhas ao redor começaram a se mover sozinhas, como se um vento estivesse soprando por ali. Eu acelerei o trabalho, mas o medo estava tomando conta de mim. Quando finalmente terminei, não sabia se estava aliviado ou com mais medo do que antes. De alguma forma, o cemitério parecia ter se acalmado, mas a sensação de que algo estava errado nunca me abandonou. O trabalho nunca terminava. Sempre havia mais um túmulo a ser fechado e mais outro a ser reaberto. Com o tempo, aprendi a conviver com isso, a aceitar que, no cemitério, o meu trabalho nunca tem fim. A cada noite, encontro os túmulos reabertos e a cada dia tento fechar o ciclo mais uma vez. Mas sei que, por mais que eu trabalhe, nunca vou conseguir terminar o que comecei. O cemitério, de alguma forma, sempre vai me desafiar a continuar, noite após noite, enquanto eu faço o meu trabalho solitário. Eu sou o Marcos Silva, 39 anos de idade, e há 15 anos trabalho como coveiro no cemitério central da cidade. Aquele lugar sempre foi um pouco diferente. Não sei se é o silêncio que paira no ar ou o fato de ser um espaço de descanso eterno, mas sempre houve algo peculiar sobre o cemitério que me faz sentir um desconforto que jamais consegui explicar direito. Contudo, desde que comecei a trabalhar lá, passei a me acostumar com a solidão das noites e a tranquilidade incomum do local. Quando as luzes dos postes se acendem e os portões se fecham, sou o único por lá. Era para ser um trabalho simples, de rotina, sem surpresas. Porém, naquela noite, as coisas tomaram um rumo que eu jamais imaginaria. Como sempre, cheguei ao cemitério por volta das 23 horas, quando o último visitante já havia saído. Eu sabia que havia algumas sepulturas para reparar e alguns túmulos a serem cavados para o enterro de corpos que chegariam no dia seguinte. Peguei minha pá, meu carrinho de ferramentas e comecei a minha ronda pelo cemitério, passando entre os túmulos e verificando se algum deles precisava de cuidados imediatos. O lugar estava deserto, exceto pelo som do vento que fazia as folhas secas se moverem pelo chão. Era o cenário perfeito para alguém que busca trabalhar em paz, sem interrupções. Mas naquela noite, algo me chamou a atenção. Quando passei por um dos corredores de túmulos mais afastados,
Vi algo que parecia uma figura pequena se movendo entre as lápides. A princípio, pensei que fosse algum animal, talvez um gato ou um cachorro que tivesse se perdido por ali, mas o som dos passos era mais constante e a forma parecia humana. Decidi me aproximar discretamente, achando que poderia ser algum visitante que não tivesse percebido o horário de fechamento. Ao me aproximar, notei que era uma criança. Ela estava brincando entre os túmulos, pulando de uma lápide para outra com uma leveza incomum, quase como se estivesse se divertindo em um campo de jogo. A criança parecia estar vestindo roupas simples, uma camiseta clara e shorts, e seus cabelos estavam bagunçados como se ela estivesse correndo por ali há algum tempo. Ela não parecia assustada, e isso, para mim, era o mais estranho. Era bem tarde para uma criança estar no cemitério, e mais ainda, para estar brincando sozinha, em um lugar como aquele. Me aproximei com cautela, chamando de forma suave. Ei, garotinha, o que você está fazendo aqui? Não é seguro ficar sozinha por aqui à noite. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim e, em um piscar de olhos, desapareceu entre as lápides. Não foi um movimento rápido ou brusco, mas um desaparecimento silencioso, como se ela tivesse se fundido com a escuridão. Fiquei paralisado por um instante, sem entender o que havia acontecido. Olhei ao redor, mas não vi nem sinal dela. Talvez tenha corrido para algum lugar. Pensei comigo mesmo. Eu me movi mais rápido e percorri a área em busca da criança, mas nada. Não havia mais ninguém ali. Comecei a me sentir um pouco desconfortável, mas dei de ombros, tentando me convencer de que talvez tivesse visto errado. Talvez tivesse sido uma ilusão causada pela escuridão ou pela minha própria mente cansada. Continuei meu trabalho, mas não conseguia parar de pensar na criança. O que ela estava fazendo ali? Por que ninguém a havia visto antes? Eu sabia que o cemitério não era um lugar comum, mas nunca antes havia encontrado alguém, muito menos uma criança, naquele horário. Cerca de 1 hora depois, quando estava terminando o que precisava ser feito, voltei para o mesmo corredor de túmulos onde a havia visto pela primeira vez. E lá estava ela novamente. A criança pulando e brincando, dessa vez perto de uma sepultura antiga. Olhei para ela mais atentamente e percebi que seus movimentos eram quase exagerados, como se ela estivesse em uma brincadeira sem pressa, como se nada ao redor importasse. E novamente, quando me aproximei, ela simplesmente desapareceu, sem som, sem movimento brusco. Foi como se ela nunca tivesse estado ali. Agora, meu coração estava batendo mais rápido. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O que era isso? Um truque de luz? Uma miragem? Algo estava acontecendo ali, mas eu não sabia o quê. Decidi investigar mais a fundo. Passei a noite inteira tentando encontrar algum padrão nos acontecimentos. Eu procurava, andava pelos corredores, passava de lápide em lápide, mas não encontrava mais nenhuma criança. A cada vez que eu pensava que ela estava por perto, ela sumia novamente, como se tivesse se movido para um túmulo distante. Eu tentava chamar sua atenção, mas ela nunca falava e sempre se afastava antes que eu pudesse chegar perto o suficiente. O pior aconteceu quando, no momento em que estava prestes a ir embora, ao passar por uma série de túmulos que estavam mais afastados da entrada, ouvi o som de risadinhas baixas, quase imperceptíveis. Me virei rapidamente, mas de novo, a criança estava lá, em outro túmulo distante, com os mesmos movimentos repetitivos de antes. Eu já estava irritado e exausto. Cheguei mais perto, dessa vez com um pouco mais de firmeza na voz. Ei, garota! O que você está fazendo aqui? Precisa sair agora. Isso não é lugar para crianças. Mas, como da última vez, ela sumiu antes que eu pudesse tocá-la. Eu olhei para o túmulo onde ela estava e, para minha surpresa, percebi que a lápide estava mal fechada, como se algo tivesse sido removido de dentro
ou como se alguém tivesse mexido ali. Fiquei perplexo, olhando para o local por alguns segundos. Então, ouvi o som de passos apressados atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Só o vento e o silêncio. Eu estava começando a ficar paranoico. Ao longo das semanas seguintes, a criança continuou a aparecer. Eu sabia que estava ficando obcecado por ela, mas cada vez que a via, ela estava em outro lugar do cemitério, quase como se estivesse me desafiando a encontrá-la, sempre reaparecendo onde eu menos esperava. Eu já não sabia se aquilo era real ou fruto da minha mente cansada. Com o tempo, comecei a evitar os corredores mais afastados e a me concentrar em meu trabalho, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Não conseguia encontrar mais explicações para aquilo. O que aquela criança queria? Por que ela estava sempre por ali? Eu ainda me perguntava, noite após noite, mas nunca obtive uma resposta. Aquela criança, sempre sumindo e reaparecendo, acabou me deixando com mais perguntas do que respostas. Eu nunca conseguia encontrar uma explicação lógica para o que acontecia, mas a verdade era que o cemitério, com seus túmulos e silêncio eterno, nunca mais foi o mesmo para mim. Meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos e trabalho como coveiro há quase 15 anos. Quando você lida com a morte diariamente, aprende a ver a vida de um jeito diferente. No início, eu sentia um certo medo, mas hoje enxergo meu trabalho como um ato de respeito às histórias que chegaram ao fim. Acredito que é minha responsabilidade cuidar para que o descanso das pessoas seja preservado. O episódio que vou contar aconteceu há cerca de 3 anos, em um cemitério pequeno, mas antigo, onde trabalho desde que me mudei para o interior. Era um lugar tranquilo, com poucas visitas durante a semana. O silêncio por ali é tão absoluto que, em alguns momentos, parece que o tempo para. Em uma área mais afastada do cemitério, existia uma lápide peculiar. Ela era diferente das outras, feita de um tipo de pedra escura que não parecia combinar com o restante das sepulturas. O que chamava a atenção não era apenas a aparência, mas a mensagem gravada nela. Não toque. Não havia nomes ou datas, apenas esse aviso. Sempre achei curioso, mas nunca me atrevi a questionar muito. Aqui no interior, existem muitas lendas e prefiro não mexer no que está quieto. Certo dia, um visitante apareceu no cemitério. Era um homem de uns 40 e poucos anos, com roupas simples e um olhar curioso. Ele disse que estava de passagem pela cidade e decidiu visitar o cemitério porque sempre teve interesse por lugares históricos. Expliquei que ele podia caminhar por onde quisesse, desde que respeitasse o lugar. Mais tarde, o vi parado diante da lápide com o aviso. Ele parecia intrigado, lendo e relendo a mensagem. Aproximei-me e comentei. Essa é uma das sepulturas mais antigas daqui. Ninguém sabe muito sobre ela. Ele sorriu de lado e respondeu. É mesmo curioso, não acha? Um aviso tão direto? Me faz pensar no que pode haver de tão importante aqui. Eu me limitei a dar de ombros. Algumas coisas é melhor deixar sem resposta. Antes de me afastar, ainda acrescentei. As pessoas aqui preferem não mexer nisso. O aviso é claro por algum motivo. Pouco tempo depois, percebi que o homem havia ignorado o que eu disse. Ele estava agachado ao lado da lápide, passando a mão pela pedra. Por favor, não toque! Gritei. Mas ele já tinha levantado e parecia que nada havia acontecido. Apenas acenou para mim, deu um sorriso descontraído e foi embora. Naquela noite, enquanto organizava algumas ferramentas no galpão do cemitério, comecei a ouvir um som estranho. Era como se alguém estivesse cavando. No início, achei que fosse imaginação. Trabalhar sozinho em um lugar como esse pode pregar peças na mente. Mas o som continuava, constante, vindo da direção onde estava a lápide com o aviso. Peguei uma lanterna e fui até lá. Quando cheguei, tudo estava exatamente como deveria estar. A lápide continuava intocada. O chão ao redor não tinha sinais de escavação.
Decidi que não valia a pena perder mais tempo pensando nisso. Talvez fossem apenas animais cavando em outro lugar. Nos dias seguintes, o som continuou. Sempre à noite, sempre vindo da mesma direção. Comecei a evitar aquela área do cemitério depois do anoitecer. Mesmo sem acreditar em nada sobrenatural, o incômodo era real. Resolvi reforçar a iluminação do lugar, achando que isso poderia ajudar a espantar qualquer coisa, animal ou pessoa, que estivesse causando o barulho. Um colega de trabalho, que costumava me ajudar ocasionalmente nas tarefas do cemitério, comentou sobre os sons. Ele também havia ouvido algo enquanto fazia a ronda. Isso me fez questionar ainda mais o que estava acontecendo. Decidimos investigar juntos em uma das noites mais barulhentas. Munidos de lanternas e ferramentas, fomos até a área da lápide. Chegando lá, ficamos em silêncio absoluto, tentando identificar a origem do som. De repente, ele parou, como se algo ou alguém soubesse que estávamos ali. Vasculhamos a área, mas novamente não encontramos nada fora do comum. Apenas a lápide, imponente e silenciosa, com seu aviso enigmático. Meu colega, mais supersticioso do que eu, sugeriu que deixássemos aquilo de lado. Algumas coisas é melhor não mexer, Rodrigo, ele disse, quase em um sussurro. Certo dia, encontrei o homem que havia tocado na lápide novamente. Ele estava na entrada do cemitério, conversando com outra pessoa. Quando me viu, veio em minha direção. Algo curioso aconteceu depois da minha última visita, ele disse, com um tom quase divertido. Tenho tido sonhos estranhos, como se estivesse enterrado vivo. Você acha que pode ter algo a ver com aquela lápide? Fiquei em silêncio por um momento. Não sabia o que responder. Não acreditava em nada disso, mas não podia negar que algo parecia fora do normal. Talvez seja coincidência, respondi, tentando encerrar o assunto. O importante é respeitar o que está escrito ali. Não é algo para ser levado na brincadeira. Ele pareceu refletir por um instante, mas acabou mudando de assunto e foi embora pouco depois. Depois desse dia, nunca mais o vi. Os sons continuaram por mais algumas semanas. Em uma das noites mais silenciosas, resolvi ficar até tarde no cemitério, esperando algo acontecer. Havia uma inquietação dentro de mim, como se a resposta estivesse ao meu alcance. Levei um gravador para tentar registrar os barulhos. Por volta da meia-noite, o som de escavação começou novamente, baixo e ritmado. Liguei o gravador e caminhei em direção ao ruído. Quando cheguei próximo à lápide, os sons cessaram mais uma vez. No dia seguinte, ao ouvir a gravação, percebi que os ruídos eram ainda mais nítidos do que eu imaginava. Isso só aumentou minha curiosidade e meu desconforto. O som de escavação continuou por algumas semanas, mas foi diminuindo gradualmente até desaparecer completamente. Por mais que eu tentasse encontrar uma explicação racional, nunca consegui. Ninguém mais relatou nada estranho, e a lápide permaneceu em seu lugar, com o mesmo aviso intrigante. Hoje, quando penso sobre isso, prefiro acreditar que existem coisas que simplesmente não são para serem entendidas. Meu trabalho é manter o cemitério em ordem e respeitar o descanso daqueles que estão aqui. Talvez a lápide com o aviso seja apenas um lembrete disso. Há limites que não devemos ultrapassar, mesmo quando somos movidos pela curiosidade. E assim, a vida segue. No silêncio do cemitério, entre o respeito e o mistério, meu trabalho continua, dia após dia. Cada dia que passo aqui reforça a ideia de que nem tudo precisa de uma explicação. Às vezes, o melhor que podemos fazer é aceitar o mistério e seguir em frente. Meu nome é João, tenho 42 anos e trabalho como coveiro há mais de 2 décadas. Já vi muita coisa estranha, escutei histórias de assombrar e lidei com situações que fariam muitos virarem as costas e nunca mais voltarem. Mas o episódio que vou relatar agora
é algo que me marcou de uma forma diferente, não pelo medo ou pelo sobrenatural, mas pelo mistério e pela beleza inexplicável que ele carregava. Trabalho em um cemitério que existe há mais de 150 anos, numa cidade pequena e tranquila do interior. A maioria das famílias aqui conhece bem a história do lugar, e há quem diga que o cemitério tem algo de especial. Não por lendas de fantasmas ou aparições, mas porque, segundo os moradores mais antigos, ele é um lugar vivo. Sempre achei isso uma metáfora, uma forma de dizer que, mesmo na morte, há histórias que continuam a ecoar. Tudo começou numa manhã de primavera. Eu estava fazendo a manutenção de rotina, limpando os túmulos e recolhendo folhas caídas, quando percebi algo curioso em um dos túmulos mais antigos. Era uma lápide simples, sem ornamentos, de uma família cujo nome eu mal reconhecia. Mas o que chamou minha atenção foram as flores, cravos brancos, recém-abertos, brotando do chão ao redor da lápide. Não havia sinal de que alguém os tivesse colocado ali, e ainda assim pareciam tão frescos como se tivessem acabado de ser colhidos. Fiquei intrigado, mas não dei muita importância naquele momento. O cemitério tem seus frequentadores, gente que vem prestar homenagens aos entes queridos, e talvez alguém tivesse decidido deixar as flores ali. Continuei com o meu trabalho, mas no dia seguinte, quando passei pelo mesmo túmulo, lá estavam os cravos de novo. Não eram os mesmos, eram novos, e o chão ao redor da lápide parecia ligeiramente mexido, como se algo estivesse crescendo debaixo dele. Foi aí que minha curiosidade começou a me incomodar. Resolvi observar melhor. Durante as semanas seguintes, fiz questão de verificar aquele túmulo todas as manhãs. Sem falha, sempre havia flores frescas ao redor dele. Não apenas cravos, mas às vezes margaridas, lírios e até rosas, todas brotando diretamente da terra, como se fossem plantadas ali por alguma força invisível. Conversei com alguns dos meus colegas de trabalho, mas ninguém tinha uma explicação. Um deles brincou que era um presente da terra para os mortos. Outro sugeriu que talvez alguém estivesse jogando sementes no local. Mas a questão era, por que só naquele túmulo? Decidi investigar mais a fundo. Procurei registros antigos para saber quem estava enterrado ali. Descobri que o túmulo pertencia a uma mulher chamada Ana Clara, falecida em 1923, com apenas 29 anos. Não havia muito sobre ela nos arquivos, apenas que era filha de agricultores da região. Parecia uma pessoa comum, sem nenhuma história extraordinária registrada. Isso só aumentou o mistério. Resolvi conversar com os moradores mais velhos da cidade, pessoas que talvez tivessem ouvido algo sobre Ana Clara ou sua família. Encontrei Dona Gertrudes, uma senhora de 87 anos que se lembrava vagamente de histórias que sua avó contava. Segundo ela, Ana Clara era conhecida por cuidar de um jardim que ficava na fazenda da família. Diziam que ela tinha mãos de ouro para plantar e cultivar. Qualquer coisa que ela tocava, florescia. Gertrudes não soube me dizer mais do que isso, mas sua memória despertou ainda mais minha curiosidade. Um dia, resolvi passar a noite no cemitério. Não porque acreditasse em algo sobrenatural, mas porque queria ver se conseguia entender como aquelas flores surgiam. Armado com uma lanterna e um bom casaco, me escondi próximo ao túmulo de Ana Clara e esperei. A noite estava fria e silenciosa, como tantas outras naquele lugar. Por horas, nada aconteceu. Eu estava quase desistindo quando percebi algo estranho. O solo ao redor da lápide começou a se mover, como se algo estivesse brotando debaixo da terra. Aproximei-me com cautela. De fato, pequenas hastes verdes estavam emergindo do solo, crescendo em um ritmo que parecia impossível. Em questão de minutos, vi os primeiros botões de flor se abrirem, revelando pétalas brancas e perfumadas. Fiquei tão atônito que só consegui observar. Não havia ninguém por perto, nenhum truque, nada que explicasse aquilo.
No dia seguinte, contei o que vi para meu supervisor. Ele riu, achando que eu estava cansado demais ou inventando histórias. Mas eu sabia o que tinha presenciado. Continuei monitorando o túmulo nas semanas seguintes, registrando em um caderno tudo o que observava. As flores continuavam surgindo, sempre frescas, sempre diferentes. Decidi coletar uma amostra do solo ao redor do túmulo e levá-la para análise em um laboratório da cidade vizinha. O resultado foi intrigante. O solo era incrivelmente fértil, rico em nutrientes que promoviam o crescimento de plantas de forma incomum. Mas isso ainda não explicava como flores tão variadas podiam brotar espontaneamente ali. Com o tempo, o túmulo de Ana Clara começou a atrair visitantes. Algumas pessoas diziam que era um milagre. Outras apenas admiravam a beleza das flores. Eu me tornei quase um guardião daquele lugar, garantindo que ninguém estragasse o que quer que estivesse acontecendo ali. Até hoje, não sei ao certo o que faz com que as flores continuem a brotar no túmulo de Ana Clara. Talvez seja uma coincidência, um fenômeno natural que não compreendemos totalmente. Ou talvez seja um lembrete de que, mesmo na morte, a vida pode encontrar uma maneira de se expressar. Sempre que passo por lá, sinto um misto de respeito e fascínio. É como se aquele pequeno pedaço de terra carregasse uma mensagem silenciosa, a de que a beleza pode florescer nos lugares mais inesperados. E assim, sigo meu trabalho, cuidando do cemitério e refletindo sobre os mistérios que ele guarda. Não sei se algum dia terei todas as respostas, mas aprendi que, às vezes, o mais importante é simplesmente observar e apreciar o que não conseguimos explicar.